Oi, tudo bem? Eu sou o professor Jorge Emicles e estamos aqui dando sequência às nossas conversas sobre direito administrativo, cumprindo o nosso compromisso de apresentar para vocês os temas mais importantes de maneira direta, objetiva e didática que pode lhe auxiliar a ser aprovado no concurso público que você tanto sonha. É um passo importante para a sua estabilidade financeira, emocional, sua e de sua família. Pois bem, no vídeo anterior, nós trouxemos para vocês a autarquia, o tema autarquia. Então, o que foi que nós dissemos sobre a autarquia? Qual é a natureza da autarquia? Para que a autarquia serve? Onde a autarquia se insere dentro da estrutura da organização da administração pública direta? Volta para os vídeos anteriores. O vídeo onde nós trouxemos essa estrutura da administração e o primeiro vídeo onde nós apresentamos as autarquias. As autarquias são pessoas de direito público, pessoas jurídicas de direito público, que se submetem assim ao mesmo regime jurídico das pessoas de direito público. As autarquias, elas têm uma autonomia administrativa, mas uma autonomia administrativa relativa. Elas são controladas pelo ente da administração direta que a criou. Em geral, as autarquias, e a própria lei que a criou determina isso, elas se submetem à fiscalização de um órgão do ente que a criou. Em geral, na União Federal, por exemplo, as autarquias são submetidas a um ministério supervisor. Esse ministério supervisor vai fazer o controle, em última instância, de legalidade dos atos praticados pelas autarquias. Exatamente por isso que se diz que as autarquias elas têm autonomia administrativa relativa, mas não possuem autonomia política, que só os entes da administração direta, que são os entes federados propriamente, é que possuem essa autonomia política. Esta é a regra. Mas existirão algumas autarquias que possuirão um grau maior de autonomia. Quais são essas autarquias que possuem um grau maior de autonomia? O melhor exemplo deles, que são as chamadas autarquias em regime especial, o melhor exemplo deles é o das agências reguladoras. O que é que são as agências reguladoras? Elas são autarquias, criadas obviamente por lei, e que vão exercer a função de controle com relação a específicas atividades, específicos serviços públicos. No bojo da emenda constitucional número 19, nasce no Brasil a questão da privatização de serviços públicos estratégicos. Serviços como de telefonia, serviços como telecomunicação e outros mais, saúde suplementar e outros mais, ao invés de serem prestados diretamente pelo Estado, passaram a ser delegados. Então, o Estado delega para pessoas privadas, delega aqui por contrato, e estas pessoas privadas é quem irão exercitar esses respectivos serviços. As agências reguladoras são, então, autarquias criadas pelo Estado para controlar, fiscalizar e controlar e regular esses serviços delegados. Portanto, a partir do modelo norte-americano, que é um modelo que inspirou a instituição das agências reguladoras no Brasil, é necessário que as agências reguladoras, para que possam desempenhar de maneira adequada as suas atribuições, elas possuam uma autonomia maior com relação, comparativamente, a outras autarquias. Por isso que elas se submetem a regime especial. Em geral, os diretores dessas autarquias, apesar de nomeados, como as demais, por agentes da administração direta, no caso das autarquias especiais, pelo próprio presidente da República, no caso da União, apesar disso, os seus membros, os seus diretores, primeiro, são submetidos a uma sabatina e aprovação do Senado, e segundo, possuem mandatos. A natureza dos cargos dos diretores das agências reguladoras é cargo comissionado, mas cargos comissionados especiais, porque os seus detentores não podem ser demitidos ad nutum, por vontade livre do chefe do executivo, mas somente após o cumprimento dos seus mandatos, salvo casos excepcionalíssimos. Então, é este fato que garante que as agências reguladoras elas tenham autonomia
autonomia administrativa e também financeira, né? Elas vão gerenciar elas próprias os recursos que lhes são destinados ou pelo orçamento da União ou por outras fontes de arrecadação. Então, seria um melhor exemplo dessas agências reguladoras chamadas de autarquias em regime especial. Outro caso paralelo, parecido com essas autarquias de regime especial, são dos conselhos de classe. Conselhos como o Conselho de Medicina, Conselho de Engenharia, Conselho de Enfermagem, Conselho de Farmácia e o próprio OAB, elas são consideradas autarquias também especiais. Agora, neste segundo caso, porque não se submetem ao controle direto da administração. Quem escolhe os membros das suas respectivas diretorias é a própria classe. Essas autarquias especiais, elas não estão vinculadas aos recursos orçamentários. Quem garante a sua sobrevivência são recursos arrecadados a partir da contribuição da própria classe. Então, qual é a natureza dessas contribuições? Os estudiosos vão dizer, é uma natureza parafiscal. Parafiscal porque não compõe a estrutura do orçamento público, mas, ao mesmo tempo, é compulsória, é obrigatória. Os membros das respectivas classes, os filiados a estes ditos conselhos, eles são obrigados a contribuir para eles. Então, é uma autarquia especial neste sentido. Se discute entre os estudiosos se essas instituições realmente seriam ou não autarquias, já que eles não se submetem a esse controle tão direto da administração direta. Mas, questão de concurso, elas são sim autarquias porque estarão exercendo uma função típica, uma função exclusiva do Estado, que é o poder de polícia. Só o Estado pode exercer o poder de polícia, ou diretamente, ou por um ente delegado, no caso, essas instituições de classe. Então, são sim autarquias, porque exercem poder de polícia. Pode ser uma questão de concurso. Então, por hoje, a nossa dica é esta, e mais adiante nós vamos nos aprofundar, muito especialmente no caso da OAB, que tem alguns precedentes, ou um específico precedente do Supremo Tribunal Federal, que merece algum comentário, mas isso nós vamos deixar para um outro vídeo. Por hoje, é a dica que temos para dar, mas, antes de encerrarmos o vídeo, quero te fazer um convite. No próximo dia 6 de setembro, às 19h30, nós vamos transmitir uma aula ao vivo, uma aula gratuita, sobre um tema importantíssimo na área do direito administrativo. O tema é princípios de direito administrativo, com exposição teórica, com questões de concurso. E junto com esse vídeo, nós vamos disponibilizar um material escrito gratuito sobre esse tema, por nós mesmos produzido. Quer participar dessa aula? Você está convidado. Basta clicar no link abaixo e aí você vai receber todas as informações que são necessárias. Por hoje é só, até a nossa próxima aula.